Olá, sejam bem-vindos para o primeiro vídeo do canal Direto ao Ponto. Você provavelmente já ouviu falar do Big Bang, a teoria mais aceita atualmente para explicar a origem do universo. Junto dela, há outras teorias para explicar como nasceu nosso sistema solar. E não é só isso, mas existem teorias para explicar absolutamente tudo que não entendemos com clareza. E algumas delas são as teorias que visam explicar como viviam os animais pré-históricos, como por exemplo, os dinossauros. Animais que viviam num mundo bem diferente do que conhecemos hoje, animais dos mais variados tamanhos, seja dinossauros menores que um cachorro, a dinossauros maiores que um prédio. Mas um dia tudo isso acabou. Conheça os 15 maiores animais que já existiram. Número 1. Megalodon. Megalodon foi, basicamente falando, um tubarão gigante que viveu entre 16 a 20 milhões de anos atrás, no Oceano Pacífico. O tamanho dele podia variar entre 15 e 20 metros, e podia pesar até 50 toneladas. Para efeito de comparação, o tubarão branco, que é o terceiro maior tubarão existente na Terra, pode pesar até 1 tonelada. O Megalodon pode ser comparado ao tubarão-baleia, que pode chegar a 20 metros e pesar a 20 toneladas. Algumas pessoas acreditam que o Megalodon pode estar vivo ainda, vagando pelos vastos oceanos da Terra, mas isso é assunto para outro vídeo. Número 2. Pentecópteros. Pentecópteros é uma espécie de escorpião marinho que viveu há aproximadamente 460 milhões de anos atrás. Ele podia chegar até 1,80 m. Ele pode ser considerado um dos maiores, se não o maior artrópode que já viveu na Terra. Pentecópteros recebeu esse nome de um antigo navio da Grécia, chamado de Penteconter. Pelo que eu pesquisei, os fósseis desse animal foram encontrados a cerca de 18 metros abaixo de um rio, chamado Rio Upperloa, que fica nos Estados Unidos. O fóssil desse animal estava dentro de uma cratera chamada Décora, que é uma antiga cratera de impacto causada por um meteorito. Número 3. Argentavis magnificens. Argentavis magnificens, ou em português pássaro argentino magnífico, foi uma das maiores aves que já voou no nosso planeta, só perdendo para o Pelagornis sanders. Como o Pelagornis é um animal que foi descoberto recentemente, não temos muitas informações sobre eles. Então, escolhemos falar sobre o Argentavis. Mas antes, vamos falar um pouco sobre o Pelagornis. Bom, o Pelagornis é uma ave extinta, com uma envergadura estimada entre 6,1 e 7,4 metros. Isso daí mais ou menos 20 e 24 pés. Se as estimativas estiverem corretas, esse animal tem uma envergadura 2 vezes maior que o maior pássaro envergado vivo da Terra, o albatroz errante. Pronto, agora sim, voltando ao Argentavis, foi uma das maiores aves que já voaram no nosso planeta, com uma envergadura de 5 a 6 metros, pesava cerca de 70 a 79 quilos. Ou seja, os cientistas se perguntam como que essa p voava, e dizem que ele pegava impulso se jogando de lugares altos, e usando assim ventos fortes para se conseguir manter no ar. Ele era um excelente planador, atingia velocidades aproximadas de 40 km por hora e voava cerca de 300 km por dia. Número 4. Sarcosuchus imperator. Foi uma espécie extinta de crocodilo que viveu há aproximadamente 110 milhões de anos atrás, no período Cretáceo da Era Mesozoica. Vivia onde hoje é o deserto do Saara, e mano, acredite se quiser, o maior deserto do mundo hoje já foi uma selva pantanosa, lotada de árvores, animais e lagos, onde vivia animais bizarros, incluindo esse crocodilo. Ainda não encontraram fósseis completos do seu corpo, só encontraram do seu crânio, que mede 1,80 m de largura. Como os cientistas não têm fósseis do seu corpo, eles fizeram o seguinte: eles pegaram o tamanho do crânio do crocodilo e multiplicaram em 8 vezes, pegando assim o tamanho aproximado do corpo do animal, cujo resultado foi de 15 metros. Os cientistas fizeram isso porque todas as espécies de crocodilos da Terra têm o seu corpo 8 vezes maior que seu crânio, tendo assim o tamanho aproximado do corpo do animal. Número 5. Espinossauro. O espinossauro foi uma espécie de dinossauro carnívoro que se locomovia como um quadrúpede, mas essa afirmação foi muito distorcida durante muito tempo, porque antes ele era retratado como um bípede, ou seja, que anda com as 2 pernas, mas estudos recentes revelam que essa afirmação é mentirosa. Esse animal é um dos que mais geram contradições entre os cientistas, em relação ao tipo de vida que esse animal levava. Uns dizem que ele era um oportunista que se apoderava de presas fáceis, como peixes e filhotes de outros dinossauros,
e outros dizem que ele era um predador carnívoro, foda pra caralho, mas a afirmação mais aceita é a de que ele era um excelente pescador e também um excelente caçador terrestre, mas essas características variam com o ambiente que esse animal vivia. O espinossauro é considerado um dos maiores dinossauros que já caminharam pela Terra, medindo aproximadamente 18 metros de comprimento, pesando cerca de 15 toneladas. Número 6. Sismossauro. O sismossauro é um dinossauro herbívoro e quadrúpede que viveu no final do período Jurássico, entre 156 e 145 milhões de anos atrás, em florestas do sul da América do Norte. Media cerca de 50 metros de comprimento e 5 metros de altura, pesando cerca de 40 toneladas. Corpo em forma de barril, cabeça pequena, cauda incrivelmente longa e espinha dorsal forte e flexível, sustentada por enormes ligamentos em toda a sua extensão. São algumas de suas características. Agitando a cauda como um chicote, o sismossauro conseguia abater um predador com muita facilidade, provavelmente andando em bando, com os jovens no centro para protegê-los. O sismossauro mantinha o pescoço paralelo ao solo, enquanto comia folhas de coníferas e pteridófitas. Número 7. Titanoboa serrogenensis. Basicamente falando, ela era uma cobra gigante que viveu alguns milhões de anos antes da extinção dos dinossauros. Ela vivia em florestas tropicais da América do Sul. Ela era um pouco maior que um ônibus e podia enfrentar grandes predadores, por conta da sua força e seu tamanho. Número 8. Meganeura. Meganeura era uma espécie de inseto semelhante às libélulas de hoje em dia, mas com uma pequena diferença. A diferença é que a Meganeura é o maior inseto que já viveu na Terra, com uma envergadura de 75 centímetros. Esse animal era carnívoro e se alimentava de outros insetos e até pequenos répteis. Seus fósseis foram encontrados na França e nos Estados Unidos, e o seu tamanho se deve ao fato da quantidade de oxigênio existente na Terra naquele período. It's a dragonfly. A dragonfly the size of an eagle. Número 9. Jaequilopterus renanie. Ele é chamado de escorpião marinho, mas uma curiosidade é que ele vivia em água doce. Jaequilopterus viveu aproximadamente 390 milhões de anos atrás. Ele possuía um comprimento aproximado de 2,5 metros. Foi encontrado na Alemanha e é isso, não encontrei mais informações sobre ele. Foi mal aí, galera. Número 10. Megatério. Megatério ou Megatherium, cujo significado é besta gigante, era uma preguiça gigante que viveu no período Plioceno. Esse animal é mais recente do que os outros que citei aqui. Ele viveu aproximadamente 20 mil anos atrás. Ele vivia como uma preguiça de hoje em dia, passava o dia inteiro comendo folhas de árvores e arbustos. Apesar do Megatherium ter garras fortes e ser um puta animal forte, ele era pacífico e provavelmente sofria com grandes predadores. Mas ele possuía garras afiadas que, se utilizadas de maneira certa, faziam um belo estrago. Seus principais predadores eram o tigre dente de sabre, ursos das cavernas, lobos, marsupiais carnívoros e, é claro, os Homo sapiens. Número 11. Dunkleosteus terrelli. Foi um peixe placodérmico que viveu há mais de 360 milhões de anos atrás. Ele era coberto com placas de alta resistência que se assemelhava-se a uma armadura, que chegava a 5 centímetros de espessura. Só existem fósseis da sua cabeça. Os cientistas tiraram a medida desse animal baseando-se em cálculos e chegaram à conclusão de que esse animal podia chegar até 6 metros. Outros cientistas dizem que ele podia chegar até 9 metros e pesar até 4 toneladas. Antes da extinção desse animal, acredita-se que ele estava no topo da sua cadeia alimentar. Ele foi encontrado nos Estados Unidos, no estado de Ohio. Número 12. Arquitodus. Foi um urso gigante que viveu entre 800 mil e 12 mil anos atrás, no período Pleistoceno. Era um animal forte e grande, podendo medir 3,5 metros em pé, muito maior que os ursos atuais. Sua mandíbula era extremamente forte e uma excelente cortadora de carne. Possuía um focinho curto e olhos largos, com uma grande cavidade ocular. Supõe-se que ele tenha sido extinto no fim da Era do Gelo, com mudanças dramáticas no ecossistema, onde animais pequenos se favoreciam. E assim começou a surgir animais diferentes e adaptados ao novo ambiente, como o urso marrom. Mas o desaparecimento do Arquitodus foi bem no nascimento do homem. E aí, coincidência? Número 13. Quetzalcoatlus. Quetzalcoatlus foi um pterossauro que viveu na América do Norte durante o período Cretáceo Superior, há cerca de 84 milhões de anos atrás. Seu nome deriva de um deus azteca, que é representado por uma serpente alada. Quetzalcoatlus foi o maior animal alado da história geológica da Terra, com cerca de 15 metros de envergadura para um peso de 200 kg.
Os primeiros fósseis desse animal foram encontrados no Texas, nos Estados Unidos. Número 14. Sauroposeidon. O Sauroposeidon, cujo nome significa lagarto de Poseidon, está entre os maiores dinossauros que já existiram, competindo com o Argentinossauro, o Puertasauro e o Seismossauro. O Sauroposeidon viveu na América do Norte, no período Cretáceo, há 110 milhões de anos atrás. Foi descoberto em 1994 no município de Atoka, nos Estados Unidos. Provavelmente o Sauroposeidon passava 3/4 de seu tempo se alimentando, já que as folhas naquele tempo eram pobres em energia. Ele fazia parte da família dos Brachiosaurídeos, cujas principais características são pernas anteriores maiores que as posteriores, pescoço longo e quase ereto, narinas no alto da cabeça e cauda curta e grossa. Outra característica marcante é a grande altura atingida por esses sauropodes, sendo o maior exemplar de sua família. Este foi provavelmente o mais alto animal que já existiu, chegando a impressionantes 27 metros de altura, pesando 65 toneladas. Embora fosse grande e pesado, tinha ossos relativamente leves. E número 15. Baleia azul. A baleia azul é com certeza um dos maiores animais que já existiram, podendo chegar a 30 metros de comprimento e podendo pesar 180 toneladas. A baleia azul antes era um animal abundante nos oceanos da Terra, com cerca de 230 mil baleias espalhadas pelos oceanos Pacífico, Antártico e Índico, onde elas andavam em grupo de milhares. Depois, esse animal passaram a ser caçado por baleeiros, e sendo assim reduzido consideravelmente a quantidade dessa espécie no mundo. De 230 mil passa a ser 12 mil, até que em 1996 esse animal passou a ser protegido pela comunidade internacional. Depois de 1996, pesquisas mostram que o número de baleias azuis no mundo aumentou. Uma curiosidade interessante desse animal é que os sons produzidos por eles são os mais altos do mundo animal, podendo ser escutado a 800 km de distância, mas esses sons não podem ser escutados pelos seres humanos. Baleias azuis são balenopterídeos, uma família que inclui as baleias jubarte, as baleias comuns, as baleias de Bridge, as baleias seis e as baleias de mink, sendo as baleias sei a espécie mais próxima das baleias azuis. A alimentação da baleia azul é quase que exclusivamente de krill, que é um animal semelhante ao camarão. Também podem se alimentar de copepodes e de plânctons, só que os plânctons podem variar a quantidade de oceano para oceano. Uma curiosidade é que ela pode comer até 40 milhões de krill por dia, e ela sempre se alimenta em áreas com a maior concentração de krill, podendo comer até 4 kg de krill em um único dia. Para se alimentar, as baleias azuis movem-se rapidamente em direção aos grupos de krill, tomando os animais em grande quantidade de água em sua boca. Na sequência, a água é pressionada para fora com a ajuda da bolsa ventral e da língua, passando por suas lâminas córneas. Assim que toda a água é empurrada para fora da boca, o krill remanescente, preso às lâminas córneas, é engolido. Baleias azuis podem também consumir peixes pequenos, crustáceos e lulas capturadas junto com o krill. Dory, this is not whale. You're speaking like upset stomach. Maybe I should try humpback. No, don't try humpback. All right. You actually sound sick. Maybe louder, huh? Don't do that. Too much orca. Didn't it sound a little orca-ish? It doesn't sound orca. It sounds like nothing I've ever heard. It's just as well. He might be hungry. Don't worry. Whales don't eat clownfish. They eat krill. Oh, look! Krill! E é isso aí, galera. Lembrando que essa lista é muito espremida e muito contraditória, porque é muito difícil selecionar os maiores animais que já existiram, por causa da escassez de informações confiáveis que tem na internet. Mas vamos fazer aqui uma espécie de menções honrosas. Vou falar apenas os nomes de outros animais que poderiam entrar nessa lista. São eles o Ultrasauro, o Ampicoelias, espero que esse nome é difícil, Brachicaiossauro, vai estar aparecendo aí na tela, o Puertasauro, o Bronquiossauro e o Platybelodon. Bom, então é isso aí, galera. Se você acha que ficou faltando algum outro animal, comenta aí, diz o que você achou do vídeo, deixa o seu like ou o seu dislike e se puder se inscreva no canal. E é isso aí, fui!